Vencer a Billie Jean King Cup e a Copa Davis numa mesma temporada é algo que foi se tornando cada vez mais raro na era moderna do tênis, a era profissional, graças à globalização do esporte. A Itália conseguiu esse feito agora em 2024, e por isso vamos listar outras ocasiões onde isso aconteceu. O recorte para esse vídeo é a partir de 1963, quando a Billie Jean King Cup foi criada, já que a Copa Davis é de lá de 1900. Então, já aproveita, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e fica com a gente até o final, porque vamos falar aqui de algumas informações bem interessantes. Além de 2024, com a Itália, esse grande trabalho de vencer a Copa Davis e a Billie Jean King Cup foi feito outras 9 vezes, e hoje vamos falar de uma forma um pouco mais aprofundada de 5, trazendo algumas outras informações também. É importante destacar que dessas outras 9 vezes em que o mesmo país venceu Copa Davis e Billie Jean King Cup, isso ficou concentrado apenas em 4 países. Então, além da Itália, que conseguiu em 2024, conseguiram esse feito Estados Unidos, Austrália, a Tchequia e a equipe russa de tênis. E eu vou explicar mais para frente por que a equipe russa de tênis. Mas começando aqui já pelo primeiro ano em que a Billie Jean King Cup surgiu, nem tinha esse nome na época, era a Federations Cup. Logo no primeiro ano, os Estados Unidos conquistaram os títulos de Copa Davis e da Billie Jean King Cup em finais contra a Austrália. Inclusive, esse é um duelo que se repetiu várias vezes ao longo da história. Foi uma grande rivalidade entre os dois países, que eram as duas grandes potências do tênis naquela época e dominaram as competições por seleções por anos e anos. Na Copa Davis, o time que contava com Dennis Halston e Chuck McKinley derrotou a toda-poderosa Austrália de John Newcombe, Roy Emerson e Neil Fraser por 3-2 para faturar o título. Já na então Federations Cup, a Darlene Hard e a Billie Jean King anotaram um 2-1 contra as australianas. Você falou aí da rivalidade dos Estados Unidos e Austrália, e nessas 3 primeiras décadas, desde que a então Fed Cup, hoje Billie Jean King Cup, começou a ser disputada, e aí a partir de 1963, então a gente teve as décadas de 60, 70 e ali o início da década de 80, a gente teve esse domínio sendo revezado, revezando entre Estados Unidos e Austrália. E além desse ano de 63, em outras 7 ocasiões ao todo, na verdade, os Estados Unidos venceu tanto a Copa Davis quanto a Federation Cup, e a Federation Cup mesmo, porque a última vez que os Estados Unidos venceu as 2 competições ainda era esse nome, Lá na frente a gente vai destacar o outro ano em que os Estados Unidos fez a dobradinha. E é interessante que muitos tenistas que fizeram parte, você falou dos tenistas que fizeram parte da campanha de 63, mas eu posso destacar que outros tenistas históricos, fizeram parte da campanha, das campanhas destes títulos, dos Estados Unidos. Um exemplo, Arthur Ashe, que foi 3 vezes campeão de Grand Slam, ganhou o US Open em 1968, dá nome à quadra principal, do complexo de Flushing Meadows, ganhou 4 vezes a Copa Davis, ele participou da campanha do título de 1963, em outras 3 ocasiões. Se a gente for mais para frente, tivemos o John McEnroe, que conquistou 5 títulos de Davis, ali no final da década de 70, início da década de 80, 7 títulos de Grand Slam em simples, 2 tenistas aqui muito históricos desse recorte, de domínio americano ali do início dos anos 60, 70 e até o início da década de 80. Passando para o feminino, a gente teve, além da Billie Jean King, que além deste título ganhou outros 7, então foram 8 títulos ao todo, A gente teve, se a gente for para a final da década de 70, a gente teve a Tracy Austin, que foi tricampeã da Federation Cup, 78, 79 e 80, duas vezes campeã do US Open. A gente teve a Chris Evert,
18 títulos de Slam, ganhou 8 títulos de Federation Cup. A Martina Navratilova, que começa competindo na então Tchecoslováquia, depois passa a defender os Estados Unidos. Ganhou um título com a Tchecoslováquia e outros 3 com os Estados Unidos. E também essa década de 70, porque a gente pega, né? Se a gente tem os Estados Unidos dominando, a gente imagina que esses tênis dominam o ranking mundial também. O ranking mundial, tanto da ATP e da WTA, ele começa a partir da década de 70, né? Na década de 70. E se a gente pegar nesse período de domínio, em 78 a gente teve o Jimmy Connors terminando o ano como número 1 e 6 americanos no top 10 da ATP. E no ano seguinte, em 1979, 7 americanos terminam o ano no top 10 da ATP. E passando para a WTA, a gente teve a Chris Evert, a Martina Navratilova e a Tracy Austin se alternando ali, se revezando na liderança do ranking mundial. E indo para o início da década de 80, que eu destaquei, né, que esse domínio vai até o início da década de 80, a gente teve John McEnroe, Jim Connors e Van Lendl no top 3 e 6 americanos terminando no top 10 do ranking mundial do ATP. É isso, um recorte bem interessante que mostra o porquê os Estados Unidos teve um amplo domínio, principalmente nesses períodos durante nas competições Copa Davis e agora a Billie Jean King Cup. Só para sempre lembrar, isso aconteceu, além da Itália, aconteceu outras 9 vezes ao longo da existência dessas 2 competições. E a gente vai destacar de uma forma um pouco mais profunda 5 dessas 9 ocasiões, mas só para passar rápido aqui. Estados Unidos ganhou em 63 as 2, aí a Austrália ganhou em 64 e 65, Estados Unidos volta a vencer em 69, a Austrália volta a vencer em 73, aí Estados Unidos abre uma sequência de vezes, vence 78, 79, 81, 82, vence em 90, e aí outros 2 países, República Tcheca vence em 2012 e a Rússia vence em 2021, mas a gente vai contando essa história aí ao longo do vídeo. Vamos passar agora para o primeiro bicampeonato que aconteceu de um país vencendo Copa Davis e Billie Jean King Cup, da Austrália, em 1964 e 1965. Vencendo aí 2 vezes seguidas a Austrália. Das 4 finais, 2 de cada competição em cada ano, chamou atenção, na verdade, Daniel, nas minhas pesquisas, o fato dos Estados Unidos não estarem em todas as finais. Era o grande duelo Austrália e Estados Unidos, mas os Estados Unidos não estiveram em todas as finais. Isso porque na final da Copa Davis de 65, o adversário da Austrália na final foi a Espanha de Manolo Santana, um tenista espanhol histórico aí antes de surgir toda a armada espanhola, de Ferrero, Correia, Nadal, enfim, um monte de grande tenista. O grande tenista espanhol antes de tudo isso foi o Manolo Santana. Só que a Espanha acabou sendo amplamente dominada, jogando na grama, lá na Austrália, placar de 4-1, e na Fed Cup. Outra coisa interessante de se destacar foi a vitória da Austrália de Margaret Court, uma tenista histórica, que ficou com um título aí em 64 e 65, com direito a 2 finais sobre a Billie Jean King, nas 2 finais, inclusive. Então, outro fato bem interessante aí sobre essas rivalidades da época dos anos 60. Você citou, né, a final disputada da grama. Para quem não sabe, né, o Australian Open, primeiro da temporada, era antes disputada em quadra de grama, depois passa a ser disputada na quadra dura. E sobre a Margaret Court, né, ela tem é a maior vencedora de títulos de Grand Slam. A Serena ainda tentou ali chegar, não conseguiu, né? E ela tem 4 títulos, além desse bicampeonato, né? 64, 65, ela ganha outras 2 vezes, né? Em 68 e 71. E passando para a Copa Davis, 2 lendas do tênis australiano participaram de conquistas, né? Um deles, falei do Australian Open, um deles leva o nome da principal quadra. Eu falei do Arthur Ashe, né? Nos Estados Unidos. Rod Laver, né? Rod Laver, que em simples, né, individualmente, ganhou 11 títulos de Grand Slam e faturou 5 títulos de Copa Davis entre 1959 e 1973. E teve a outra grande lenda, o Roy Emerson, né? 12 títulos de Grand Slam em simples
todos ali na década de 60, que foi justamente esse período que a gente está destacando, e faturou 8 títulos de Copa Davis entre 1959 e 1967. Então você vê que esse domínio, né, dos Estados Unidos e Austrália nessas primeiras décadas, você vê as grandes lendas, né, que fizeram parte, né, dessas duas seleções. É isso aí. E com o passar dos anos e com a globalização do tênis, vencer Copa Davis e Billie Jean King Cup simultaneamente foi ficando cada vez mais difícil. Entre o fim dos anos 60 e o fim dos anos 80, Estados Unidos fizeram aí essa troca por várias vezes, dominando os dois torneios, só que depois disso, por 8 anos, isso parou de se repetir. Até que em 1990, a forte equipe americana deu as caras tanto no masculino como no feminino, ao mesmo tempo. O time formado por André Agassi, Michael Chang, Rich Lerch e Jim Pugh derrotou a Austrália por 3-2, jogando no Saibro, em casa, na Flórida, inclusive. E já a equipe feminina, formada por Jennifer Capriati, a Zina Garrison Jackson e a Gigi Fernandes, bateu a União Soviética por 2-1 para vencer a então Fed Cup. A União Soviética, inclusive, que chegou na final batendo o Brasil no meio do caminho, e tinha um time muito forte com a Natasha Zvereva, que num futuro ali muito próximo iria formar uma parceria lendária com a Gigi Fernandes, inclusive no circuito, vários títulos de Grand Slam nas duplas, e o time soviético ainda tinha a Leila Meski e a Larissa Neiland. Você vê nos anos 90, você falou a Jennifer Capriati, que surgiu como um grande prodígio, depois teve muito problemas com drogas e tal, retorna depois, já ganha Grand Slam, né, que ela ganha os Grand Slams depois, né, no seu retorno, né, mas participou aí da campanha desse título americano de 90. E no masculino, André Agassi e Michael Chang, né, o Chang, que no ano anterior conquista o título de Roland Garros, né, em 1989, e esse título da Copa Davis ele foi o único. Já o André Agassi, além de 90, ganhou outras 2 vezes, né? Em 1992 e 1995. E passando para o ranking da ATP, em 1990, o ano termina com 4 tenistas americanos terminando entre os 10 melhores. Além do André Agassi, a gente teve Ivan Lendl, a gente teve o Pete Sampras, que depois viria a ser o que se tornou, né? E o Brad Gilbert. Então foram 4 tenistas americanos entre os 10 melhores do mundo. E agora, pessoal, a gente vai dar um salto no tempo. 22 anos. Esse foi o tempo que demorou para que um país voltasse a vencer Copa Davis e Billie Jean King Cup no mesmo ano. Em 2012, a então República Tcheca, agora Tchequia, viveu seu auge no tênis por equipes ao vencer as 2 competições. Na Copa Davis, Thomas Berdych e Radek Stepanek carregaram o país nas costas e bateram a toda poderosa Espanha, desfalcada de Rafael Nadal. Vale sempre destacar, porque em 2012 o Nadal machuca em Wimbledon e depois fica fora do resto da temporada. E faturaram o título que não vinha desde 1980. Enquanto isso, a equipe feminina formada por Lucy Safarova, Petra Kvitova, Andrea... que beleza. Eu só pego os nomes maravilhosos, né? Os nomes mais fáceis de falar. Andrea Rivakova e Lucy Hradecka. Elas arrebentaram a Sérvia da Ana Ivanovic antes mesmo do 5º jogo, 3-1 no placar e título para a Tchequia, tanto na Davis como na Billie Jean King Cup. Esse título do feminino, inclusive, foi o 7º de 11 títulos que o país tem hoje na competição feminina. Você vê que foram 22 anos de ato, né, entre os Estados Unidos, que venceu em 90 as 2, para a República Tcheca, ou Tchequia, né, se preferir, vence em 2012, justamente porque, né, agora as nações se equilibram, né, você vê, se a gente pegar, tivemos a República Tcheca, né? Então Tchecoslováquia já tinha vencido títulos no feminino ali no final da década de 80, década de 90, Suécia venceu no masculino, outros países surgem, Espanha ganha muito no feminino também, ganha no masculino, a Sérvia, né, com o surgimento de Novak Djokovic, né? Então houve já um equilíbrio de forças, né? Mas vencer as 2 competições no mesmo ano se torna cada vez mais árduo. A gente pega a República Tcheca, a gente sempre associa ao tênis feminino, né? Mas o tênis masculino da República Tcheca sempre foi muito forte. Talvez não tenha a fartura, né, a quantidade e qualidade que tem no feminino.
Mas a gente teve o Thomas Berdych, que, pô, se a gente pensar assim, se a gente for fazer, talvez um dia a gente faça um vídeo, quais são os maiores tenistas sem Grand Slam? Com Estamos certeza, devendo esse vídeo, inclusive. com certeza a gente vai botar o Thomas Berdych ali como um dos postulantes, né? Esse posto, né? Bicampeão da Davis, né? Porque a República Tcheca, a Bocan é bicampeonato, 2012, 2013, né? Termina o ano de 2012, na ocasião, no número 6 do mundo. Assim como o Radek Stepanek, que era um excelente tenista, o Stepanek também era duríssimo de bater. Então é uma dupla que realmente carregou a República Tcheca nas costas. E agora tem uma nova geração tcheca, né, indo agora para 2024, com tenistas de muito talento. Né? Tem 3 tenistas aí jovens, super talentosos. Será que nos próximos anos vamos ver República Tcheca aí brilhando novamente na Copa Davis? Só o tempo dirá, né? Mas passando para o feminino, a gente tem representada por essas duas, né, que conquistaram em 2012 o título, mas a gente tem muitas tenistas. A gente teve a Carolina Pliskova, que foi número 1 do mundo, né, se a gente pensar na tcheca mais recente, mas a Kvitova, pô, foi 2 vezes campeã de Wimbledon, 6 títulos de Fed Cup, né? Eu falei do bicampeonato da República Tcheca no masculino 12 e 13, já no feminino o bicampeonato veio 11 e 12, né? Mas além disso, ela conquista um tricampeonato entre 14 e 16 e conquista também um outro título em 2018. Terminou aquele ano de 2012, um ano mágico para a República Tcheca, como número 8 do mundo. E a Lucy Safarova, para quem não se lembra, foi vice-campeã de simples de Roland Garros em 2015. Mas a Safarova ela teve muito mais sucesso nas duplas, né? Inclusive ela, na campanha do título, ela é muito importante nas duplas também, né? Então ela tem 5 títulos de Grand Slam nas duplas, né? Então também participa se a Kvitova participou de 6 títulos, ela participou de 5. Participa do bicampeonato. Outro bicampeonato 14 e 15, de 2016 ela não participa, e 2018, né? Então, mas é representado por essas duas, mas a República Tcheca no feminino tem muitas tenistas aí que brilharam, né, ao longo dos anos, né? Mas o masculino não desprezando também o tênis masculino tcheco. É isso aí. E é interessante destacar também que depois desse momento de domínio dos tchequios, a gente teve uma sequência de títulos ou inéditos ou de um país que não ganhava há muito tempo a competição, no caso, a Copa Davis, porque a gente teve ali um 2014 com Suíça ganhando, finalmente o Federer campeão da Copa Davis. Em 2015, a Grã-Bretanha volta a vencer com o Andy Murray carregando o time. E em 2016 vence a Argentina, finalmente. Depois de tantas finais, a Argentina finalmente conquista o título da Copa Davis com o Juan Martín Del Potro maravilhoso. E, enfim, a gente demora um tempo para voltar a ter um país que consegue vencer as duas competições. E a gente pula para 2021, onde a Rússia, banida dos esportes por aquele esquema de doping em massa, eles ainda conseguiram competir em algumas modalidades com o que a gente gosta de chamar, a gente brinca internamente, que é o CNPJ da Rússia. A equipe russa de tênis, como oficialmente era chamada, rapou os 2 torneios. Na Copa Davis, já com o formato de grupos, ela já com esse formato insosso, né? Xoxo, manco, capenga. Já como Copa Piquet, a Rússia vence a Croácia na decisão por 2-0 com vitórias do Andrei Rublev e do Daniil Medvedev. Já na Billie Jean King Cup, as rússias Daria Kasatkina e Lyudmila Samsonova venceram seus jogos para faturar o título, impedindo a realização do jogo de duplas, assim como foi na competição masculina. A diferença é que, nesse caso, o adversário do outro lado foi a Suíça de Belinda Bencic, que naquele ano tinha sido campeã olímpica e vice-campeã nas duplas também. Ela foi campeã olímpica em simples e vice nas duplas. E é isso. A gente fecha aí essa listinha com a equipe russa de tênis, hein, Daniel? CNPJ da Rússia. Pois é. E é bom destacar que foi numa época de pandemia, né? Então, essa edição de 2021 era para ter sido realizada em 2020, né? Mas por conta da pandemia, da Covid. Então, ela foi, digamos assim, 2021, né? É uma edição que é 20/21. E foi um ano que tivemos Medvedev e Andrei Rublev, né, carregando a equipe da Rússia. É o mesmo caso da República Tcheca, né? Quando a gente pensa no tênis russo, a gente
associa muito mais até o tênis feminino do que o tênis masculino. E mais só que esse ano de 2021, para quem não se lembra, foi um ano mágico do Danil Medvedev. Conquistou, até então, até o momento que a gente grava esse vídeo, seu único título de Grand Slam, né? Vencendo o US Open, batendo na final o Novak Djokovic em sets diretos, né? E termina o ano de 2021 como número 2 do mundo. E o Andrei Rublev termina como número 5. Então a gente teve os dois russos que carregaram a Rússia para esse título no top 5 do ranking mundial da ATP. E passando para o feminino, a gente teve Kasatkina, Samsonova, outras que participaram da campanha, Alexandrova, Pavlyuchenkova, Kudermetova. E é engraçado que nenhuma delas terminou o ano no top 10, né? De 2021. A que terminou na melhor posição foi a Pavlyuchenkova, na 11ª colocação do ranking mundial, Pavlyuchenkova, que foi vice-campeã de Roland Garros, perdendo a final para a Bárbara Krejcikova. E é importante destacar no masculino também, Daniel, você falou do grande ano da Rússia em 2021, ainda teve o Khachanov, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, perdeu a final para o Zverev, e ainda teve o Aslan Karatsev, que foi semifinalista do Australian Open daquele ano, acabou perdendo para o Djokovic na semifinal. Pois é, e a gente teve também a Vezina e a Kudermetova terminando em 4º lugar, né, nas duplas femininas, perdendo o bronze para Luiz Stefani e Laura Pigossi. É isso aí. E para vocês que acompanham o quadro principal desde o início, lá em janeiro de 2022, a gente já falava, olho, né, nesse time italiano, tanto masculino como feminino. Essa galera tá fazendo um excelente trabalho, não deu outra. 2 títulos seguidos de Copa Davis e agora o título da Billie Jean King Cup com esse crescimento absurdo da Jasmine Paolini. E baita título, né, Daniel, da seleção italiana nas 2 competições. O que mostra o trabalho do tênis italiano, né? Você pegar a Paolini, uma tenista trabalhadora, não é uma tenista prodígio, uma tenista muito trabalho, resiliência, terminando o ano no top 5 do ranking mundial, chegando em 2 finais de Grand Slam, né? Então, um ano mágico para ela, né? Roland Garros e o Wimbledon chegando na final. Teve muito perto ali de vencer o Wimbledon, né? Foi uma final disputadíssima com a Bárbara Krejcikova, né? E você tem outras tenistas aí no top 100, tem Cocciaretto, teve a Trevisan que anos atrás chegou em semifinal, agora não vive um bom momento, mas chegou em semifinal de Roland Garros, e passando para o masculino, o Jannik Sinner, né? Que termina o ano de forma brilhante, né, como número 1, com 2 títulos de Grand Slam, e você tem uma série de outros tenistas, o Musetti, você tem outros jovens, né, Luca Nardi, tem o Berrettini, que está aí também, participou da campanha do título. Voou na campanha do título. Pois resistindo, né? Então, você tem uma fartura de tenistas, a gente fala da quantidade, né? Uma fartura de tenistas italianos que despontaram e estouraram, né? Você tem esses 2 no top 10, mas você tem uma porção de tenistas e outros jovens que não estão no top 100 hoje, mas que estão em crescimento para chegar ao top 100 do ranking mundial, tanto da ATP quanto da WTA. E a quantidade de torneios italianos, a gente fala muito da importância do Brasil ter torneios de nível mais baixo para esses tenistas jovens irem crescendo, e o tênis italiano faz isso, né? Tem muito, não tem só muitos torneios de elite, tem também muitos challengers, muitos torneios ITF, para que esses tenistas conquistem seus primeiros pontos e vão subindo, evoluindo no ranking mundial. E tem uma novidade aí que a Copa Davis, as finais da Copa Davis de 2025 vão ser em território italiano. Então os caras já cediam a ATP Finals, vão sediar também as finais da Copa Davis, é a novidade aí para o nosso querido fã do quadro principal. E por falar em Copa Davis, já rolou o sorteio para a primeira fase ali do qualificatório para o Grupo Mundial, e o Brasil vai jogar só contra a França, só, no Saibro, muito provavelmente. Acho difícil, que o jogo é na França. Eu imagino que eles botem uma quadradura indoor, vamos ver. Né? Mas... a não ser que enfiem É difícil, né? Imaginar que eles vão colocar em Roland Garros, né? É verdade. É verdade porque é em janeiro, é logo depois ali do período de Australia Open, e já rola essa primeira rodada. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Deve ser mesmo em indoor. Se fosse num período mais quente do ano, aí provavelmente eles mandariam para o Saibro meter lá para Roland Garros, sei lá. E enfim, Brasil se deu mal nesse sorteio.
Mas quem sabe, né? Quem sabe pega ali um período enroscado da França, acaba dando tudo certo para o Brasil passa, a gente tem um time que foi bem na última Copa Davis, quase classificou para as finais, então por que não, né? Dá para sonhar, talvez. É isso, galera. A gente encerra essa edição meio que especial, diferente do podcast quadro principal, falando aí sobre a raridade que tem se tornado cada vez mais raro vencer Copa Davis e Billie Jean King Cup no mesmo ano. Méritos totais aí para esses países, Itália, Rússia, República Tcheca, Estados Unidos e Austrália, só 5 conseguiram esse feito. E a gente volta em breve com mais vídeos aqui no podcast quadro principal. Vídeos especiais agora, já que a temporada já está no seu final, a Elite já está descansando já, então a gente vai trazendo vídeos especiais por aqui nesse fim de ano. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez e valeu para você que ficou com a gente até o final. Deixa o like, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e siga a gente se você estiver pelo Spotify. Até a próxima.